daí começou algumas pessoas a saírem dos locais, né? Mas não tem relação com a investigação. A investigação ainda está acontecendo, já foram ouvidas diversas pessoas que assinaram contrato com a Caixa, né, e receberam um imóvel. E ali no Jardim Copacabana a gente detectou diversos problemas desde o início da concepção do programa, né? Embora o foco seja a distribuição a distribuição das casas. No caso, a gente também chegou a ouvir servidores da Prefeitura Municipal de Divinópolis e autoridades da época, né, responsáveis pelo programa. A gente ainda está analisando, foi solicitada uma grande quantidade de documentos da Prefeitura. Esses documentos chegaram há pouco tempo e tivemos ainda uma paralisação por causa das Olimpíadas e ainda estamos analisando os documentos, né? Só tem informação de quantas pessoas viveram na casa? Eu não tenho essa informação porque é isso que eu estou esclarecendo. Não tem relação com a Polícia Federal. Aí, assim, quem poderia esclarecer esse dado aí, de quantas pessoas perderam as casas ou não, é a Caixa Econômica Federal. Porque ela que adotou as medidas jurídicas legais, né, para recuperar os imóveis, né? Essas pessoas que mentiram, omitiram informações para a Caixa, que alugaram os imóveis, o que vai acontecer com elas? No caso, quem presta informação falsa para obter um benefício, no caso aí a receber um financiamento subsidiado, né, para adquirir a casa, vai responder pelo crime de estelionato. Se ficar comprovado que foram apresentados documentos falsos ou informações falsas na hora do cadastro, vai responder pelo crime de estelionato. De qualquer forma, deu para perceber que houve uma certa negligência dos órgãos que deveriam fiscalizar isso aí, né? Houve apenas uma conferência dos documentos e não uma checagem das informações que estavam ali inseridas. Essa responsabilidade de fiscalizar seria da Caixa, da Prefeitura ou dos dois? É uma responsabilidade compartilhada. Inicialmente, quem indica os beneficiários do programa é a Prefeitura. Encaminha a documentação para a Caixa. E a Caixa faz uma reanálise daqueles que foram indicados, né, para ver se atendem realmente aí às exigências do programa. Mas quem tem uma responsabilidade maior aí é a Prefeitura Municipal. Ela faz ali a seleção, né, das pessoas e deveria, ao meu entendimento, né, deveria ter sido feita uma vistoria ou algumas diligências para comprovar se aquelas informações que as pessoas estavam dizendo se correspondiam à verdade, né? Porque teve casos de profissional liberal que recebeu uma residência, porque o programa Minha Casa Minha Vida ele tem ele tem algumas faixas, né? E esse era a faixa baixa renda, era mais baixa renda para ingressar no programa. As mensalidades são muito... A parte que a pessoa tem que pagar da casa é bem reduzida, né? O valor é muito baixo, então, ou seja, é para quem realmente não tem condição de ter uma casa, né? E no caso, como a seleção não foi muito bem feita, principalmente porque não houve essa conferência dos documentos de quem estava apresentando, as informações que estavam sendo apresentadas, selecionar pessoas que não deram a importância devida para aquela moradia que foi construída, né? Então, e depois de ter ouvido também as diversas pessoas, a gente vê que o programa teve algumas dificuldades. Foi construído num local afastado, sem uma infraestrutura necessária, infraestrutura de transporte, infraestrutura de saúde, infraestrutura de segurança, infraestrutura de habitação, das próprias educação, exato, e acessibilidade. E então teve gente que talvez até se enquadraria nas exigências do programa, mas que decidiram não morar lá. Porque as residências foram entregues, assim, e levaram, até teve gente que levou um certo tempo para se mudar para lá, porque até se adaptar, porque ali a vida é bem mais complicada. Uma informação que eu testei na semana passada, quando eu estava apurando esse material, ninguém conseguiu informar como vai ser a redistribuição dessas casas com os cavalinhos.
A prefeitura tem, né, um órgão próprio que vai, no caso, informar para a Caixa Econômica outros beneficiários, né? Que são aqueles que já estão inscritos? Pois eles utilizaram os cadastros do governo, os cadastros para os programas sociais para indicar ali, né? Então a gente viu que houve a inscrição e posteriormente houve o sorteio, né, com base nessas pessoas que se inscreveram. E isso até gerou um problema, porque algumas pessoas de uma mesma família se inscreveram. Então uma pessoa no sorteio se inscreveu os filhos, a esposa ou o marido, e assim, em tese teve mais chance. A investigação começou no ano passado. 2013, mas assim, as oitivas realmente começaram a ser feitas ano passado. Ao longo desse período já houve outras ações da Caixa lá para retirada de família. O que acontece? Volta a família para lá. Tem uma previsão de quando essa investigação deve ser concluída? Pois é, a investigação que a gente fez, ela está baseada no que ocorreu na primeira distribuição de residência. Que é o do Copacabana. E só do Copacabana, porque tiveram outros dois residenciais construídos nesses mesmos moldes do programa social, né? E a investigação se refere à distribuição, que foi a denúncia, né, que foi feita, a distribuição inicial das casas em 2012. Então, se refere a esses fatos, né? Então assim, agora, posteriormente ao que aconteceu, a redistribuição das residências, isso não é objeto da investigação. Então, não, mas a própria, no caso da Copacabana, pelo menos eu já fui 2 vezes lá, pelo menos, em que a Caixa fazia essa ação. Até com suporte da polícia, não sei se é civil, se é militar, e do próprio município com fiscais para retirada de famílias de lá. Só que aí acaba que retornam outras famílias. Pois essa informação que você está sabendo, eu não posso falar. Com relação às investigações, só para a gente situar assim, são inicialmente quantas irregularidades e quais irregularidades? Quantas pessoas envolvidas e quantos imóveis envolvidos? Tem como você chegar um pouco para cá? Eu não sei se é melhor sentar. Pode chegar um pouquinho para frente para não ficar muito chapado na cortina. Isso aí tá legal. A metodologia que foi usada na investigação, as diligências que foram realizadas em loco, ela não marcou todo o conjunto, não. Entendeu? Ela selecionou uma parte, porque é muito grande, né? E uma boa parte, vamos dizer assim. E dessa boa parte desses imóveis, cerca de 70 foram identificadas irregularidades. Entendeu? Aí é o que eu disse, as irregularidades aí, assim, essas foram a detecção inicial das irregularidades. Aí nós chamamos essas 70 pessoas aproximadamente para prestar esclarecimentos aqui das condições para explicar aquilo que foi encontrado. Dentro dessas 70 aí você teria casas que são abandonadas, casas que foram vendidas e casas que foram alugadas. Essas seriam as 3 irregularidades envolvendo essas 70 casas. Isso. Aí a gente tem uma informação que, tipo assim, que ainda tem gente que está lá assim, a pessoa, o fiscal vai lá, a pessoa vai lá ver a situação. A pessoa está na casa do lugar e fala assim, não, eu estou fazendo só faxina, é minha tia que mora aqui. Ainda tem casas que ainda estão em situação irregular. E vai continuar as investigações acerca disso ou não? Ou acabou aí? Essas investigações que a gente está focando é só na distribuição. Entendeu? Porque assim, como eu disse, o programa, a ideia é muito interessante, né? É muito importante, inclusive, só que a forma como foi executado vai gerar esses problemas. E quem tem que fazer, no caso, essa fiscalização é a prefeitura? Porque é a prefeitura, né, a assistência social e a Caixa Econômica. Que tem que fazer essa investigação logo. Essas duas instituições que têm ali a atribuição para fazer isso. A gente está investigando o quê? Foi denunciado no início que teria ocorrido um crime na distribuição das casas. Esse é o foco da Polícia Federal. Né? Na distribuição das casas teria ocorrido um crime. A gente está perseguindo provas para provar ou não essa hipótese. Né? A hipótese que está surgindo mais forte é que as pessoas prestaram informações
falsas. Né? Poderia ter o envolvimento de alguma pessoa para induzir, até influenciar no sorteio? Olha, isso não ficou comprovado. Todas as pessoas que vieram aqui afirmaram categoricamente que participaram do sorteio, outras pessoas também, servidores públicos também foram ouvidos, autoridades. Em nenhum momento houve alguma denúncia houve alguma prova de que houve um direcionamento, entendeu? De sorteios, um direcionamento de sorteios. O que está ficando mais caracterizado são essas informações verídicas. Todas as 70 pessoas já foram ouvidas? Todas já foram ouvidas. Foram constatadas irregularidades nessas 70? Não. Não? Porque assim, a maioria das pessoas, que elas dizem? Que elas prestaram as informações corretas. Né? Boa parte fala isso. E a segunda parte da investigação agora é essa. Confrontar as informações que eles prestaram com a documentação encaminhada pela prefeitura e verificar a realidade delas. Se isso realmente é verdade ou não. Mas, por exemplo, se houve... Então, assim, algumas de planta dá para você saber que houve irregularidade. Profissional liberal que sabidamente não tem uma renda na época salvo engano, de R$ 1.200. No caso de quem vendeu ou alugou o imóvel, o locatário, a pessoa que alugou o imóvel e quem comprou também vai responder por crime também ou não? Não. Só o proprietário do imóvel? Não, só o proprietário. Porque assim, quem tem contrato com a Caixa Econômica Federal são os proprietários. São aqueles que a prefeitura indicou. Quem está alugando a casa, na verdade, é uma situação de vulnerabilidade, porque a pessoa está alugando uma casa que teria, no caso aí, talvez até o direito de conquistar, né, esse imóvel, não responder por crime nenhum, porque ele não prestou informações falsas à polícia, não prestou informações falsas à Caixa Econômica, nem à Prefeitura Municipal. Está só alugando um imóvel, não tem ilícito nenhum, entendeu? Agora, quem aluga o imóvel, no mínimo uma infração contratual, ele está praticando. Quem está alugando imóvel, lá no residencial Copacabana ou nos outros residenciais, porque isso é vedado pelo contrato assinado.